Sabe, e se aquela voz interna, aquela que ecoa na sua mente com tanta certeza, a que insiste em te dizer que algo vai dar errado, que você não é capaz, que o pior está sempre por vir. E se essa voz não for a sua verdadeira voz? E se ela for, na verdade, uma grande mentirosa? Uma contadora de histórias habilidosa, que aprendeu a tecer narrativas de medo com uma convicção tão grande que você acabou acreditando que ela era a própria realidade. É sobre essa voz mentirosa que eu gostaria que conversássemos hoje. A palavra mentirosa é forte, mas precisa. Essa voz tem tanto poder, tanta autoridade sobre nós, precisamente porque ela não surge do nada. Ela se alimenta de nossas feridas mais antigas, de nossas inseguranças mais profundas. Ela é, muitas vezes, o eco da nossa própria sombra, aquela parte de nós que não reconhecemos ou que tememos. Por isso ela parece tão real. Ela fala a nossa língua, conhece os nossos medos mais secretos. Ela se apresenta não como um pensamento qualquer, mas como um decreto, uma verdade absoluta que parece vir de um lugar de sabedoria, quando na verdade vem de um lugar de medo. E é essa autoridade que nos paralisa. Sentimos o peso desses pensamentos no corpo, o peito apertado, a respiração curta, a mente em um redemoinho. É um cansaço profundo, o de carregar o peso de histórias que ainda nem aconteceram. Mas se em algum nível, lá no fundo, nós sentimos que essa voz nos causa dor, por que é tão difícil simplesmente não acreditar nela? O que a torna tão poderosa sobre nós, a ponto de nos fazer esquecer da paz que tanto buscamos? Essa é a grande questão, e a resposta está na própria natureza da nossa psique. Nossa mente é, em sua essência, uma incansável máquina de criar histórias. Ela odeia o vazio, o desconhecido. Então, para nos proteger de dores futuras, ela recorre a roteiros que já conhece. Se um dia você falhou em algo importante, sua mente pode criar um complexo de fracasso, uma voz autônoma que, diante de qualquer novo desafio, sussurra: "Cuidado, você vai falhar de novo, é melhor nem tentar." Essa mentira, como a chamamos, nasce de um mecanismo de defesa antigo. Ela não é má, ela é, em sua origem, uma tentativa desajeitada de nos manter seguros, de nos poupar de uma dor que um dia foi real. O problema é que, ao fazer isso, ela nos aprisiona em um museu de dores passadas, impedindo-nos de viver o presente com liberdade. Essa é uma perspectiva muito clara. E me lembra do que as tradições contemplativas chamam de Maya, o véu da ilusão. A mente, essa ferramenta maravilhosa, é como um projetor, e os nossos medos, as nossas memórias e as nossas inseguranças são os filmes que ela projeta na tela da realidade. A ansiedade surge quando nós nos esquecemos de que estamos assistindo a um filme. Nós nos fundimos com a história, acreditamos que somos o personagem que sofre na tela e esquecemos que somos, na verdade, a consciência que observa tudo aquilo. A dor não vem do pensamento, mas da nossa identificação total com ele. Acreditamos que somos a tempestade, e não o céu vasto e silencioso onde a tempestade acontece. E, ao lutar contra a tempestade, só criamos mais vento e mais agitação. Exatamente. E é fascinante como, partindo de caminhos diferentes, chegamos a esse mesmo centro. Você fala em Maya e na consciência observadora. Eu falo em complexos e na necessidade de diferenciar o ego da totalidade do self. Mas, no fundo, descrevemos a mesma armadilha humana, a fusão com as nossas narrativas internas. O sofrimento ansioso, esse peso que tantos carregam, é o resultado direto dessa identificação. Acreditamos que a voz do medo é a nossa voz, que a história da catástrofe é o nosso destino. E veja, entender isso, ter essa clareza sobre o mecanismo, já é um alívio imenso.
é o primeiro passo para sair da plateia e ir para a sala de projeção. Mas a verdadeira libertação, a leveza que todos desejam, não vem apenas de entender o porquê. Ela vem de ter as ferramentas certas para, com gentileza e firmeza, desmascarar essas histórias no exato momento em que elas surgem. Existe uma forma de acender a luz nesse teatro de sombras da mente. Sim, e essa pode ser a revelação mais importante desse vídeo. A de que você não precisa ser um espectador passivo dos seus pensamentos. Você pode se tornar um investigador curioso, e para isso, existem chaves. Perguntas simples, mas profundamente transformadoras, que funcionam como uma luz no meio da escuridão. A primeira chave, a primeira pergunta que você pode se fazer quando um pensamento ansioso surgir com toda a sua força, é a pergunta da evidência. Quando a mente disser, por exemplo, se eu me apresentar naquela reunião, todos vão me julgar e será um desastre. Pare por um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: onde está a prova concreta de que isso é 100% verdade, aqui e agora? Perceba que a pergunta não é "isso pode acontecer?", porque sim, muitas coisas podem acontecer. A pergunta é sobre a certeza absoluta. Isso que você está pensando é um fato irrefutável, como a lei da gravidade, ou é uma interpretação? Uma previsão? Uma história baseada em medos passados? Ao fazer isso, você começa a separar o que é fato, eu tenho uma apresentação e estou nervoso, do que é ficção, será um desastre e todos vão me julgar. Essa simples distinção já tira uma força imensa do pensamento. Ele deixa de ser um monstro e se torna o que realmente é, apenas uma possibilidade, uma história entre muitas outras que aparecem na sua mente. Você pode fazer isso para qualquer situação, para qualquer pensamento que fique se repetindo na sua mente. Realmente, essa pergunta é o primeiro passo para sair da prisão que ficamos em nossos pensamentos. E uma vez que você questionou a realidade externa do pensamento, pode usar a segunda chave, que nos leva para dentro, através da pergunta do poder e do propósito. Depois de questionar a evidência, você se volta para dentro e faz a pergunta. Primeiro, para avaliar o poder. Acreditar nessa história me fortalece ou me enfraquece? Segundo, para avaliar o propósito. A serviço de que parte minha este pensamento está? Vamos pegar outro pensamento comum. Eu não sou bom o suficiente para fazer isso. A primeira pergunta, de poder, já nos mostra que isso não é um fato, é uma opinião. Acreditar nisso me dá poder ou tira meu poder? A resposta aparece de forma óbvia: tira meu poder. Então, a segunda pergunta, a de propósito, nos faz ir além. A serviço de quem essa voz está falando? Talvez seja a voz de uma criança interior ferida, que um dia foi criticada. Talvez seja a voz da sua sombra, que teme a luz do sucesso e da exposição. Ao fazer essa pergunta, você para de lutar contra o pensamento e começa a entender a sua origem. Você o transforma de um inimigo poderoso em um mensageiro assustado, e quando você entende a mensagem, a voz não precisa mais gritar. E assim, você pode acolher essa parte sua que tem medo, em vez de ser dominado por ela. E essas duas chaves, juntas, são um antídoto poderoso. A primeira quebra a ilusão da realidade do pensamento. A segunda quebra a identificação emocional com ele. Não se trata de uma batalha, mas de uma dança. Uma dança de curiosidade e compaixão com a sua própria mente. É o início de uma nova relação, baseada em sabedoria e não em medo. Compartilhe nos comentários se essas perguntas fizeram sentido para você. Suas palavras podem inspirar a todos nós. Exatamente. E o que acontece quando você começa a praticar essa dança de forma consistente é uma transformação profunda. Esse questionamento consciente é um ato central no processo de individuação.
Você deixa de ser apenas o personagem que reage cegamente aos roteiros de medo que a sua mente projeta e se torna o observador consciente, o herói da sua própria jornada que aprende a dialogar com as sombras. A leveza que surge disso não é uma leveza vazia, de ausência de problemas. É uma leveza que vem da integridade, da força de saber que você não é mais um prisioneiro dentro da sua própria cabeça. Você pode ter pensamentos difíceis, mas eles não têm mais você. Essa é a verdadeira liberdade. Essa liberdade é a leveza que tantos procuram. É o que acontece quando finalmente compreendemos, não apenas com o intelecto, mas com todo o nosso ser. E para entender melhor, você pode pensar na metáfora do céu e das nuvens. Seus pensamentos, por mais escuros e tempestuosos que sejam, são como nuvens passageiras. Elas vêm e vão. Mas você não é a nuvem, você é o céu, vasto, aberto, sereno, sempre presente, que contém todas as nuvens sem ser afetado por elas. A prática de questionar seus pensamentos é o que te ajuda a lembrar que você é o céu. A leveza, então, não é algo que você precisa adquirir. É o seu estado natural que se revela quando você para de se agarrar às nuvens. Um estado que se cultiva, momento a momento. É um novo hábito, o hábito de pausar, respirar e perguntar, em vez de reagir e sofrer. E com o tempo, a mente, que antes parecia uma inimiga, pode se tornar uma aliada, um mapa fascinante do nosso próprio mundo interior. Questionar os próprios pensamentos, como falamos, é uma ferramenta revolucionária, mas sejamos realistas. No meio de um turbilhão de ansiedade, essas vozes podem ser muito altas, rápidas e confusas. Tentar organizar todo esse caos apenas dentro da mente é como tentar arrumar um quarto barulhento no escuro. Sim, e para ajudar nisso, podemos recorrer à escrita. A escrita é, muitas vezes, o ato de acender a luz nesse quarto. É uma forma de tirar essas vozes da cabeça e olhá-las com a distância necessária para que você possa dialogar com elas, em vez de ser dominado por elas. Você pode usar a escrita como uma forma de meditação, um espaço para encontrar as suas próprias respostas. No fim das contas, podemos pensar em nossa mente como um jardim. Por muito tempo, sem perceber, talvez tenhamos regado as sementes da dúvida, da ansiedade e do medo, e elas cresceram, fortes e espinhentas. Mas a beleza é que, a cada momento, você tem uma nova escolha. As perguntas que compartilhamos hoje são como ferramentas de jardinagem. Elas te ajudam a arrancar as ervas daninhas pela raiz e a escolher conscientemente quais sementes você quer nutrir. As sementes da confiança, da paz, da autocompaixão. A leveza, meu amigo, minha amiga, é simplesmente o perfume do jardim que você escolhe cuidar, dia após dia. E essa é a sua grande obra. Sua mente sempre irá te contar histórias. É o que ela faz. Ela é uma contadora de histórias nata. Mas a sua liberdade, a sua jornada de transformação e crescimento não está em silenciar a mente, mas em se tornar o autor consciente da sua própria vida. Aquele que escuta as histórias, mas que escolhe em qual delas acreditar e, o mais importante de tudo, qual história reescrever. Você tem esse poder.